diante de uma cidade, da qual foi uma cidade que foi regada de um grande privilégio, porque foi a comunidade, o local onde mais sinais, mais a presença de Deus, do Espírito Santo foram manifestas. E Jesus olhou para aquela cidade e falou: olha, vai haver menos misericórdia para você do que houve em Sodoma. Olha, se nós formos lembrarmos da história bíblica, Sodoma foi dissolvida pelo fogo. E qual é o maior? A gente pode imaginar que rigor maior pode haver, maior do que uma cidade ser consumida pelo fogo. Espiritualmente nós não conseguimos alcançar isso, porque Cafarnaum assistiu a Jesus andar por toda aquela parte, entrando de casa em casa, anunciando o reino de Deus, curando, orando e fazendo sinais, e mais do que os sinais, trazendo a mensagem do Evangelho que as pessoas não entenderam. E aí a gente se remete para o Natal, né? Aí começamos a imaginar o nascimento de Jesus. E certa vez eu ouvi de um pregador algo que me chamou a atenção, de que a primeira coisa que Jesus ouviu de fora, ainda sem nascer, num lugar chamado Belém, foi de que não havia lugar. Porque José, indo com Maria, e Maria já gemendo por dores de parto, não encontrava lugar para que ela pudesse ter um menino. E aquela frase daqueles homens das hospedarias negando o abrigo, aquela mulher que estava ali gemendo para ter um nenê, a criança, não há lugar. Não há lugar. Será que aqui a gente vai conseguir chegar? Não há lugar. E passado 2000 anos, a gente olha para nós, para os nossos desejos, para os nossos anseios, para aquilo que a gente tem reunido nessa vida, que nós buscamos, que nós corremos atrás. E muitas vezes a gente se depara com a realidade que não há lugar para que Jesus encontre um ambiente para fazer mudança dentro de nós. Não há lugar. E aí, voltando para Cafarnaum, Jesus discorre esse sentimento de muito lamento. Ele então começa a dizer algo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Está em Mateus capítulo 11. Abram comigo, por favor. Mateus 11, 28. Vamos pegar do 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, 27, apenas até o 29. Quantos pegaram, digam amém. Os que não pegaram podem dizer: espera que eu espero. Espera ou podemos ler? Versículo Mateus 11, 27 diz assim: algumas coisas me foram entregues. Estou enxergando mal aqui? É todas ou algumas? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o próprio Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Versículo 28: vinde a mim, vinde a mim, todos os que estão, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E a palavra mais importante desse texto nós vamos ler agora. E talvez esta palavra foi o que originou esse desabafo de Jesus. E aprendei de mim. Igreja, leiam e tomem dessa palavra: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei o quê? Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma das coisas mais difíceis que a gente se depara, e não é incomum nós nos depararmos e presenciarmos isso, são pessoas que frequentam igrejas, seguem Jesus e não carregam no seu coração, ou não transparecem de forma nenhuma serem pessoas humildes e mansas. São pessoas em todo o tempo prontas, ou que nem aquele filme à beira de um ataque de nervos. Pessoas que se colerizam, que se irritam, que se... por qualquer coisa. Pessoas sem a mínimo controle, sem a mínima condição interna de refrear o ânimo, né, de estar equilibrado. Muitas vezes a gente percebe tantas coisas, eu já ouço tantas coisas, meu Deus. Mas eu quero assim, não me atentar tanto a isso, mas eu quero que hoje nós possamos, nesse culto de Natal, entrar para dentro de nós, porque Jesus olhou para aquelas pessoas. Jesus está olhando para mim e para você hoje, e olhando para o nosso interior, o nosso coração, e identificando uma situação. E o que Jesus identifica nesse texto, talvez hoje ele possa encontrar em muitas pessoas aqui. Pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas. Jesus olhou para aquelas pessoas e encontrou no comportamento delas e no semblante delas um desgaste, uma coisa. E Jesus não se conformou com aquilo. Ele diz: olha, há uma saída para isso. Vocês precisam aprender uma coisa importante. Nós precisamos aprender algo hoje juntos, irmão. Porque isso não é uma coisa que é diferenciada pelo tempo, pela época. E talvez a gente possa até tentar fazer uma analogia, uma comparação, dizendo assim: puxa vida, se aquelas pessoas há 2000 anos atrás se sentiam cansadas, imagina se elas estivessem no nosso tempo hoje, que tem que sair às vezes 6 horas da manhã, pegar um metrô que você não vê nem a porta do trem. Você sair com o carro e na segunda ou terceira esquina da tua porta já para o trânsito. Ou você se sentir mal e precisar de um serviço médico, seja ele particular ou do governo, e você se encontrar com uma fila enorme, um tratamento desrespeitoso, desconsiderado,
Ou você tentar matricular o seu filho numa escola e encontrar uma fila enorme, quando chega a tua vez, a pessoa fala, não tem mais vaga, já preenchemos todo. Ou se você mora numa rua que as pessoas não respeitam umas às outras, é um barulho, uma confusão. Ou se nós formos parar e olhar para uma escala um pouco acima, o tempo que você perde no telefone para tentar resolver o problema da sua televisão a cabo, da sua internet, do seu celular, tudo isso vai promovendo dentro de nós alguns tipos de cansaço, de esgotamento. E se a gente for somando 24 horas, e chegando agora, alguns dias no final do ano, nós vamos nos encontrando numa situação onde a panela de pressão já começa a fazer aquele guisado, né? E a tampa já vai. E isto é uma coisa que não está conferida a nós que somos discípulos de Jesus e as pessoas que estão. Somos seres humanos, nós vamos sentir aflição mesmo, nós vamos sentir dificuldade, nós vamos sentir tudo isso. E não há nada de errado em nós sentirmos isso. Nós não vamos subir aqui e ter um discurso hipócrita ou cheio de fingimento, e dizer assim, olha, as pessoas que estão na igreja não podem sentir isso. Isso é balela, meu irmão. Eu não senti isso mesmo. O que nós não devemos, na verdade, é aceitar ou nos conformarmos com esse sentimento. Aí não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser mudada, tem alguma coisa que eu preciso fazer, ou eu preciso tomar da minha fé, daquilo que eu aprendo, ou deveria aprender, como Jesus fala. Aprendam a colocar em prática o que o Evangelho propõe para as nossas vidas, que não são atenuantes, são perfeitas vacinas, nos imunizam a nós entrarmos nesse estado de ser, nós aceitarmos que é assim e pronto, não tem jeito. Então o que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que isto vale para 2000 anos atrás, para 1000, para 500, para hoje, e vai valer sempre, porque isso é da estrutura do homem, é nosso, nós temos essa estrutura. E talvez hoje eu queira falar um pouco com você sobre cansaço. E não é um cansaço físico, de alguém que saiu lá do Morumbi, meio-dia, veio a pé aqui, fez uma caminhada de 6 horas, vai descansar. Sei que também ninguém veio de lá. Mas um cansaço de alma, um cansaço existencial, um cansaço que a gente faz com que nós olhemos para os meses, todos que nós vivemos até hoje, durante esse ano, ou durante a nossa vida, e nós vamos começando a perceber algumas coisas, e essas coisas vão trazendo cansaço para as nossas almas. Nós vamos cada vez mais nos encontrando numa condição aquém daquilo que nós deveríamos ser. E aqui eu quero abrir um grande parênteses para vocês que estão aqui me ouvindo. É esse tipo de estado de ser que o inimigo deseja que nós vivamos, porque quanto mais, entre aspas, cansados nós estivermos, menos forças ou ânimo nós teremos para viver ou trabalhar para o Evangelho de Cristo, trabalhar no sentido de nós sermos instrumentos dele para ganhar vidas para Jesus, para mostrarmos ou trazermos revelação do Evangelho para pessoas que ainda não conseguiram entrar. E aqui eu gostaria de
fazer algumas escalas de cansaços. E talvez eu e você, em algum momento desse ano, ou hoje, podemos viver, estamos vivendo isso. Podemos encontrar uma relação com tudo isso. Primeiro, a gente podia imaginar aquele tipo de pessoa que não sabe muito bem o que ela está buscando e nem o caminho pelo qual ela está percorrendo para buscar o que ela não sabe. O que ela tem de realidade hoje é que ela está vivendo. Ela está caminhando, ela está acordando, ela está se alimentando, ela está trabalhando, ela está dormindo, ela está acordando, mas existencialmente ela não está produzindo vida. E isso traz um único resultado: cansaço. É aquela pessoa que não sabe se o lugar que ela trabalha é aquele lugar é o correto, é o lugar que ela se sente bem, onde ela queria produzir. É aquela pessoa que está numa igreja que ela não sabe se aquela igreja é dela,